Vamos para mais um cafezinho? Ontem eu li um negócio muito legal nesse livro aqui que eu tô lendo, que é A Tecnologia e o Fim do Futuro, a Novidade das Trevas, que, assim, não vou falar do tema do livro em si, né? Mas eu achei muito legal, que é viés de automação. O que é o viés de automação? É quando uma coisa está automatizada, você confia na coisa apesar de ter sinais contrários, né? Então, por exemplo, o que eu já me veio à cabeça? Quando a gente tem testes automatizados, né? E aí, por exemplo, acontece muito comigo, assim, e a aplicação que eu trabalho é muito grande, ela tem uma base de teste muito grande, mas ela não é completa, a base de teste, né? E acontece muito assim, eu sempre trabalho com funcionalidades que elas são é, cross toda a aplicação, né? Então elas envolvem toda a aplicação. E aí eu confio na mudança, faço deployment, rodo o teste, tá tudo certo, e eu falo, ó, tá ok, que é o viés de automação. Eu confio que tá ok, né? E só que realmente, assim, no meu caso, não tem como eu validar toda a aplicação, né? Porque é uma aplicação muito complexa, com muitas funcionalidades, e como eu falei, eu mexo com coisas que tem impacto em toda a aplicação. Mas o que é o viés de aplicação, né? Ele dá alguns exemplos lá, quando, por exemplo, um caso lá de uma empresa norte-coreana que o piloto, a empresa de aviação, que o piloto saiu do Alasca, ele ia para a Coreia e por um erro minúsculo no GPS ele entrou para a Rússia. E o avião foi abatido, né? E até o avião ser batido, eles achavam que eles estavam indo para a Coreia, né? Só que tinham passado mais 3 horas do tempo da viagem. E eles continuavam achando que eles estavam indo para a Coreia. Então, o viés de automação é isso. Você, por confiar que a coisa está automatizada, você, você confia. Tipo, você confia, não, tá funcionando. E eu lembrei dos testes, né? E aí eu pensei em construir esse cafezinho falando assim, quais são as técnicas que eu uso, porque eu já uso isso no meu desenvolvimento, né? E aí quando eu falo que minhas mudanças são muito cross, muitas das vezes eu não consigo pegar os impactos dessas mudanças em outros lugares. Mas no meu desenvolvimento eu sempre tento lidar com esse viés de automação. Como é que eu tento lidar? Primeiro, assim, eu uso direito a cobertura de código, né? Tem muita gente que usa a cobertura de código como uma forma de tentar alcançar pontos que não alcançou. Então, é como se a cobertura de código fosse, assim, um jogo de war, que você vai, não, avancei nesse território, mas, tipo, cara, por que você está indo para lá? Tipo, como eu uso cobertura de código, eu pego e faço o seguinte, eu faço meus testes, né? E aí, eu não me preocupo com cobertura de código. Só que eu rodo a cobertura de código. E aí eu vejo, ficou faltando. Aí eu mapeio as regiões que tá faltando. Tá faltando tal método, tá faltando tal método, tá faltando tal coisa. E aí eu levanto hipótese. Como é que eu atinjo tal método? O que eu preciso atingir tal método? Aí eu falo assim, ó, beleza. Para atingir tal método, o arquivo tem que não existir. Então eu faço o teste caso o arquivo não exista. Só que assim, todo teste tem uma causa e uma consequência, né? Então, quer dizer, tem a causa, a consequência e o resultado esperado. A causa, o resultado e o resultado esperado, né? O teste, na verdade, ele vai bater se o resultado é o resultado esperado. Então, vou botar assim, condições, resultado esperado, né? Então, quando eu vou testar, né? Quando eu rodo a cobertura de teste, eu sempre tento levantar quais são as condições que vão levar à execução daquele método. E tento levantar quais são os resultados esperados das condições. E aí valido. Eu tenho que validar. Se eu não validar, não é teste. E aí, que muitas vezes falha, né? As pessoas usam cobertura de teste apenas tentando alcançar apenas tentando conquistar. Tá errado. Você tem que mapear as condições e os resultados esperados e verificar se os resultados são iguais aos resultados esperados, né? E eu sempre faço essa verificação para alcançar aquele patch. Mas o que isso tem a ver com viés de automação? Porque eu consigo validar que quando eu faço essa verificação de cobertura de código, verificar de condições para alcançar um trecho de código e resultados esperados daquelas condições, eu consigo mapear o que eu tá faltando testar. Então, assim, porque para e pensa assim, você escreve código
E para cada linha de código que você coloca é uma condição diferente. Então, assim, se eu tenho aqui, eu faço um if, faço um if else, tem gente que não gosta de else, é um meme que eu não entendi até hoje, né? Se eu faço um if e um else, eu tenho provavelmente duas condições que eu estou testando, né? E se essas duas condições forem válidas ou não, pode ser que não tenha como testar. E é tudo bem, é normal. Assim, por exemplo, eu verifico que o serviço, que o arquivo não existe. Cara, esse arquivo sempre existe. Mas uma condição inesperada. Se é uma condição inesperada, bota um else ali, joga um throw exception ali e espera um dia acontecer, porque normalmente nunca vai acontecer, né? Ou acontece muito no nosso software, né? Que é assim, a gente tem um framework low code, né? E aí, assim, até pensei em propor uma validação de modelo, que a pessoa muda o modelo e aí o que era uma condição, e ele cria estados intermediários, né? E até teve uma funcionalidade para validar como a gente testava estados intermediários. E eu falei que é uma afinidade, a análise que eu fiz é uma afinidade tão grande de estados intermediários que assim não vale a pena validar. E só retornei isso com um checklist de como deve ser feita a atualização. Tipo, o que acontecia? É um low code framework data processing. Então a galera pegava um ambiente antigo, levantava um ambiente antigo, instalava o framework e jogava tráfego. Aí eu falei assim, não, tá errado. Você tem que levantar um ambiente antigo, jogar tráfego, deixar o tráfego rolando, parar, atualizar o sistema e rodar, porque aí você emula a produção, né? E aliás, os nossos dados são bem parecidos com o de produção. A grande diferença é isso, a galera não levanta o sistema antes, quer dizer, a galera não manda o tráfego antes de atualizar, isso eu mando depois, né? Mas voltando ao viés de automação, né? Eu uso essa técnica aí a cobertura de código para validar. Mas e como é que você resolve isso? Eu uso o TDD também, né? Então, muitas vezes vai gerar aquele testezinho pequeno, fala assim, dado que o arquivo não exista, deve emitir uma mensagem de erro. Ou dado que o valor seja nulo, deve acontecer tal coisa. E eu vou gerando esses testes pequenininhos, são os testes só para alcançar aquele trecho de código que está faltando, né? Então, assim, o DDD também, apesar de muita gente odiar, é que é muito engraçado, assim, né? A gente vê essas técnicas aí que são antigas, que as pessoas odeiam, mas as pessoas não odeiam a técnica em si, elas odeiam um espantalho que tem na cabeça delas, que elas acham, não, o TDD faz assim. Só que, na verdade, elas nem sabem como faz, nem sabe, não é a maneira by the book, né, que faz, né? E nem, às vezes nem a maneira by the book você tem que assumir, né? Porque eu sempre falo assim, que essas técnicas, se elas não estiverem te ajudando, não é bom para você usar. Então, assim, ou você aprende uma forma que te ajuda, ou você não usa. A não ser que o seu gerente mande, né? E aí, se o seu gerente mande e você não tá sabendo usar ou te atrapalhando, tenta conversar com ele. Fala assim, poxa, tô usando aqui, não tá me atrapalhando, né? Mas, assim, eu acho que TDD e cobertura de código é muito bom para ir contra esse viés de automação. Outra coisa que a gente faz também é ter os testes de regressão, né? A gente tem teste de regressão, isso no nosso software é um pouco maçante, ele demora bastante, é bem difícil é outra equipe que faz, eu não tenho, eu não consigo adaptar com isso, no máximo que eu consigo fazer, mas não consigo mudar a técnica, a maneira como é feito, né? Mas é um pouco lento, um pouco maçante, né? A maneira de fazer e dá agonia. Mas voltando aqui, né? O viés de automação. Aí o viés de automação, deixa eu pensar outros casos de viés de automação que dá. O ruim do viés de automação é porque a gente confia, e nesse confiar, se a gente não tiver gatilhos que protejam a gente desse código para produção com erro, esse código vai para produção, né? Então, assim, por isso que o código tem que ser testado e tem que ter teste automatizado, né? Isso tem que haver isso, né? E aí, se acontecer algum problema de um código com erro e para produção, é a hora que você tem que falar assim, opa, peraí, né? E aí tem um ponto interessante aqui, né? Porque muitas vezes a gente, quando chega em produção, assim, um erro em produção, a gente tenta achar culpado, né? Isso eu já vi diversas vezes. Isso é muito comum em empresa brasileira, né? No ambiente de trabalho, a gente não tenta encontrar culpado, né? A gerência faz só uma pergunta assim, ó, por que isso aconteceu, né? Por que isso aconteceu? Qual que é a próxima pergunta de você fazer? Como a gente pode evitar que isso aconteça? Então, não teve um problema de viés de automação lá, a gente achou que
que tal coisa estava testada, a gente viu que não validava tal caso de uso. Tá bom, então quer dizer que a gente tem que... Então isso tem que... Se aconteceu isso, você tem que levantar algumas ações, né? Tipo, como a gente faz para que isso não aconteça mais? Tem que melhorar os testes unitários? Tem que melhorar os testes de integração? Tem que fazer teste de regressão? O que tem que fazer? O que tem que fazer, né? No caso, o teste de regressão nosso a gente tem backward compatibility. Então, o teste de regressão é meio que, ó, a gente está implementando as funcionalidades aqui e não pode mudar o comportamento dessas funcionalidades. E acontece muito, assim, problemas de teste de regressão, que a gente faz a funcionalidade, a gente lança ela para... No nosso caso, não é produção, né? No nosso caso, a gente lança ela pro nosso cliente interno, nosso cliente interno começa a usar e viu que mudou, os testes dele quebrou, ou até mesmo foi para a produção dele. Aí é um problema seríssimo, né? E aí a gente tem que manter o comportamento, assim, tipo, a gente não pode, entre uma release e uma outra, a gente não pode mudar o comportamento da biblioteca, do software, né? E aí muitas vezes acontece quando dá um pau desse, né? Ou a pessoa volta para a versão antiga, e aí quando a pessoa volta para a versão antiga dá uma merda muito grande, né? Porque, tipo, ah, não, mas botou uma propriedade nova aqui e parou de ler esse JSON, né? E aí que eu tenho, aí são as coisas que eu conserto, né? Por exemplo, esse ano teve uma vez que eu tive que olhar todos os lugares que liam JSON ou campos e fizesse com que eles não falhassem, né? Tipo, então assim, eu tô lendo ali um dado e aí tá faltando tem um campo a mais desse dado, ele não pode falhar. Tem que ler aquele dado, né? E eu tive essa funcionalidade, né? Até propus uma. Eu nem sei se foi implementado, né? Eu propus um design pattern lá que eu peguei no artigo. Eu vou deixar um artigo aqui, que era sobre evolução de esquema, né? Quando você tem evolução de esquema, você tem que ficar. Se você tem evolução de esquema, você tem duas opções. Ou você migra toda a base de dados, que é caro, ou você vai dando rollback nas versões até achar a versão que consegue ler, né? E foi isso que a gente fez, né? Mas era isso, pessoal. Eu falei sobre viés de automação. Eu acho que foi interessante aí. Se não foi, beleza. Espero que tenha te ajudado em alguma coisa aí. Bom cafezinho para você. Eu nem tomei meu cafezinho, quer dizer que eu falei bastante. Valeu!